Bia, licença para me tratar de você, né? Toda. Você sabia da situação que se encontra hoje no nosso município? Bom dia, Zé. Bom dia, Brunildo. Bom dia a todos os ouvintes. Como eu sempre fui oposição, isso já acho que deixa bem claro que eu sempre soube que o município estava passando por dificuldades e que havia muitas irregularidades e que precisariam ser apuradas, né? Prova disso são inúmeros requerimentos de documentos que eu fiz à Prefeitura Municipal. Muitos deles eu tive que entrar com mandado de segurança para que fosse me entregue alguns documentos, né? E eu acredito assim, eu sempre fui oposição à gestão anterior devido às irregularidades que eu sempre observei no mandato do gestor anterior. Só que uma andorinha não faz verão sozinha, né? Por último agora, o vereador Gilmar veio para somar, né? Mas ele acreditava na gestão anterior, e aí quando ele viu também que as coisas não estavam caminhando de acordo com o que deveria ser, ele passou a se juntar a mim. Então assim, nós dois, a partir de um dado momento, começamos a buscar informações e a levar isso ao plenário, mas nem sempre a gente conseguia aquilo que a gente almejava diante das irregularidades e diante de inúmeros documentos que a gente solicitava, que muitas vezes demorava até 90 dias para eles nos darem uma resposta. Então assim, eu sabia e eu tentei fazer a minha parte, mas eu não consegui porque eu sozinha eu não conseguiria mesmo. É muito complicado você ir 9 contra 1, 10 contra 1 e depois ficou 9 contra 2, que também ficou mais difícil ainda, né? Vereadora, quando a senhora fala isso, nós temos 11 vereadores na Câmara. E a senhora, com a experiência que a senhora já tem lá dentro, convivendo com esses vereadores, por que a Câmara nunca tomou nenhuma decisão como instituição? Nós, vereadores de trabalho, nós sabemos que foi tomado várias atitudes da sua parte com relação à oposição. A gente sabe disso, a maioria do pessoal sabe. Mas por que a instituição Câmara de Vereadores, que tem esse papel, nunca agiu de forma a pelo menos fiscalizar e fazer o seu papel constitucional de não deixar o município cair nessa situação que caiu? Olha, Zé, é complicado eu falar pelos outros, né? Mas assim, a gente sabe que o município, a gestão anterior, a maioria dos vereadores que estavam ali, que estão ali na Câmara, estavam no palanque do Sidnei Salomé. E a gente sabe também que existem aquela questão de fidelidade partidária, de fidelidade ao prefeito, de acreditar nele, e dentre outras coisas que não cabe a mim aqui falar, porque eu estaria talvez ofendendo ou insultando alguém. Mas a gente também sabe dos acordos, né, dos empregos a parentes e familiares, e isso é público e notório, todo mundo sabe disso, né? Então eu acho que talvez por dependerem de um emprego para um ou para outro, e por dever favor ao próprio gestor, acabou que ficou uma Câmara mais submissa aos mandos e desmandos do Sidnei Salomé. Eu acredito nisso. E depois de toda essa situação vindo às claras, como está vindo aí, essa é uma colaboração nossa aqui da rádio também, para deixar bem claro o que está acontecendo com a política de situação na Araputaga hoje. Quando eu falo política de situação, é o seguinte, falando de quem está comandando hoje, que são realmente os políticos em Araputaga hoje que comandam. Claro, usando o legislativo e o executivo, que os dois fazem parte dessa gestão, né? Mesmo a gente sabendo de tudo isso, como é que a senhora vê, por exemplo, agora que as coisas estão vindo tudo às claras, a população, quem votou nos vereadores que estão aí, sabe dessa situação, o que podemos mudar, né, com relação à Câmara mesmo, aos vereadores, para que os vereadores não convivem com esse tipo de situação que agora todo mundo está sendo prejudicado com isso. Na visão do seu conhecimento, sua experiência, o
que tem que ser feito para melhorar isso? Olha, eu acho que em primeiro lugar o vereador ele tem que cumprir o papel dele e saber para que ele foi eleito. Nós somos eleitos ali para ajudar a administração, mas em especial para fiscalizar. Nós não estamos ali para ficar ali puxando o saco do prefeito, buscando parceria com o prefeito para que ele arrume um emprego para parente, para filho, para mãe, para irmão, para esposa. Nós, como vereadores, temos que cumprir o nosso papel, apoiar as atitudes que o prefeito encaminhar para a Câmara para serem aprovadas, desde que estejam dentro da legalidade, e a partir do momento que aquilo não estiver dentro da legalidade, a gente tem que falar não. Não pode ser submisso aos mandos e desmandos do Executivo em troca de favores, porque nós somos uma Câmara independente, um poder independente. Não, nós temos o poder de dizer sim ao prefeito e de dizer não. Então, a partir do momento que os vereadores que forem eleitos se conscientizar o papel realmente deles, aí as coisas começam a funcionar. Porque você tem que ser parceiro do prefeito, mas você não tem que ser conivente com as coisas erradas que ele faz. Ô, vereador, nós sabemos que a senhora tem uma pretensão política em Arutanga, né? A gente vê o comentário que a senhora é candidata a prefeito em Arutanga, tem todo o direito e, a partir do momento que tem experiência, deve seguir essa ideia, né? Isso é democracia. Mas a senhora é prefeita, tendo uma Câmara com 11 vereadores, todos, como está acontecendo, subiram para o palanque da senhora. A senhora sabe que o prefeito, sem o apoio da Câmara, ele tem muita dificuldade para administrar. Como é que a senhora conviveria com uma situação dessa? Já baseado naquilo que a senhora acabou de falar. Olha, eu acho assim, pretensões e democracia existem em todos os lugares. Isso é aquilo que o povo hoje pede, né? Isso nós estamos analisando se eu sou candidato ou não. Agora, eu acredito assim, o prefeito ele tem toda a autonomia e tem toda a liberdade, porque nós temos uma liberdade de expressão maravilhosa na nossa Constituição brasileira. E nós temos, eu acho que o gestor, a partir do momento que ele se sente pressionado pela Câmara por troca de favores, é hora dele ir a público e trazer isso para a população. Porque a população que votou nos vereadores tem que saber qual é o caráter de cada um com relação ao bem do município e não ao bem próprio. Então, o gestor ele tem que ter essa coragem de ir a público e dizer, olha, eu estou tentando fazer isso, mas a Câmara não está apoiando porque um quer isso, o outro quer aquilo outro. Então, assim, talvez seja por isso que eu sempre fui tida como oposição, porque eu não aceito esse tipo de coisa, não aceito ser submissa a nada. Eu acho que sempre por isso que eu fui taxada como bocuda, porque o que eu tenho para falar para alguém, eu não mando recado, eu falo mesmo. Então eu acho que tem que ser muito autêntico e tem que ser muito verdadeiro nessa hora. E mostrar para o povo quem é que eles votaram. Por isso que o povo tem que ter ciência de colocar dentro de uma Câmara Municipal pessoas que realmente tenham uma personalidade de responsabilidade em primeiro lugar e de querer bem ao seu município. Porque se você estiver pensando no bem próprio, você não consegue atender a demanda do seu município. Essa é a minha visão. Qual está sendo a contribuição da vereadora Esther Amaros neste momento atual com o atual prefeito? Olha, o Paulo, ele, como prefeito, eu acho que nesses 20 dias, ele fez muito mais que o gestor fez durante quase 2 anos e 8 meses, né? Ontem, inclusive, o vereador Emerson disse que ele está muito devagar e tal. Eu acho que durante 20 dias ele já fez muita coisa, começando a mandar muita gente embora, e ele não começou a mandar ele não mandou todos ainda, porque existe uma coisa chamada rescisão e que precisa ser pago. E que se não for pago, entra na justiça, a justiça vai cobrar, vai bloquear as certidões da prefeitura, e isso atrapalha muito mais. Então, como vereadora e como amiga, né, do Paulo e da Milena, que é a primeira-dama, eu estou lá para contribuir. Aquilo que eu puder ajudar para a gestão, para melhorar, porque a gente sabe que a nossa prefeitura hoje está um caos. Se eu fosse o prefeito, eu abri um decreto de calamidade pública, porque a situação do município hoje é calamidade pública em todos os setores, todos.
né? Então é muito fácil vir e falar assim, ah, mas ele está muito devagar, ele não está fazendo, mas assim, até enquanto tem esposa, filho, marido, prima, irmão de vereador dentro do município, ninguém estava falando isso. Aí saiu 2, 3 dias agora, aí vem falar que o prefeito está devagar, 20 dias de mandato, 20 dias dentro do município. Então assim, é muito fácil você falar, agora vai lá dentro. Eu estou quase todos os dias lá dando apoio ao Paulo que ele precisa, buscando ajuda aos deputados, ao vice-governador. Ontem eles estiveram lá, conseguiram com o Leio Mota e com o vice-governador 20 mil litros de óleo diesel, junto com o vereador Gilmar, o Bigode, o Joilson. Então assim, se todos nós não somarmos forças agora para ajudar a administração atual, nós não vamos tirá-la do buraco. E é essa a realidade, é para isso que eu estou. Eu sempre fui oposição ao Sidnei Salomé diante de todas as irregularidades que eu vi, que muitas vezes eu denunciei no Ministério Público, que muitas vezes eu critiquei, que muitas vezes eu falei. O Paulo entrou agora. E é nesse momento que ele precisa de apoio, ele precisa da ajuda da Câmara, ele precisa da ajuda da população, ele precisa que o povo pague IPTU, que o povo pague água, que o povo pague os seus impostos, porque senão não tem como tocar o município. O município não tem verba, o município está falido. Nós não temos condições de tocar o município, eu digo nós porque eu estou lá junto com ele, o que ele precisar de mim, tanto ele quanto a primeira-dama, eu vou estar lá. Só que nós precisamos ser conscientes de que o homem está lá há 20 dias, ele não está lá há 2 anos e 8 meses, não. Então, assim, naquilo que eu puder auxiliar, como vereadora, como pessoa, como cidadã, eu vou estar lá junto com o Paulo para ajudar a ver se consegue fazer o nosso município andar. Mas a senhora está otimista? Eu estou otimista, porque o Paulo tem trabalhado com transparência e com seriedade. Então, isso faz com que a administração já tenha uma outra visão, porque a partir do momento que você entra para uma administração para dar coisa pública, uma coisa é você administrar o seu bem próprio, outra coisa é você administrar a coisa pública. A partir do momento que você entra para administrar a coisa pública e você é transparente, você dá satisfação para o povo, você recebe o povo, que eu vejo lá ele recebendo todo mundo que chega lá, você recebe o povo, você dá explicação, os credores vêm falar com você e você atende os credores, você diz, olha, eu não posso pagar, mas nós vamos ver o que pode ser feito. Isso é ser transparente, isso é ter responsabilidade com a coisa pública. E é por isso que eu estou acreditando, e como eu disse para ele, se lá na frente eu achar que ele não está indo nesse patamar, eu vou ser da mesma forma que eu apoiei, eu vou ser crítica, né? Então é esse o momento. Eu acho que o momento agora é de apoio, é de buscar soluções, porque a gente sabe a situação financeira do município com um déficit de mais de 3 milhões. Então assim, é calamidade pública, não se acha documentos naquela prefeitura, não se acha protocolos, não se acha balancete, não se acha nada. Então assim, é uma calamidade pública. Eu, se eu fosse o prefeito, eu entrava com um decreto de calamidade pública para o município, porque e hoje, ontem eu falando com o prefeito, ele falou, Estela, o município de Araputanga, hoje, aqui em Cuiabá, é referência de má gestão, má administração e de corrupção. Isso para mim, como cidadã, não é nem como vereadora, é como cidadã, é muito triste, é muito humilhante, porque você saber que você mora, eu nasci e me criei aqui, meus filhos são criados aqui, e você vê que o município que você nasceu, que você cresceu, chega num estado deplorável desse por falta de compromisso e responsabilidade de um gestor. Nós sabemos que pegando as verbas vinculadas, né, do prefeito, as verbas que vêm para a prefeitura, você tem ali mais de 100% de despesa em relação à receita. Nós temos 2 situações aí que eu gostaria de ouvir a opinião da senhora e do nosso ouvinte também, para entender melhor isso. Na folha de pagamento, dentro dos 56% que está lá, vamos lutar que ele baixa isso lá para uns 52%. Em termos de verba, isso tem um significado muito grande, 3% a menos. A Câmara de Vereadores, a Prefeitura repassa parece que 7%. Tem como também a Câmara colaborar nesse percentual aí para que o prefeito recupere as finanças do município?
Eu acredito que tem, basta ter boa vontade, tanto dos vereadores, que isso tem que ser uma conversa. Da minha parte, eu já adianto que por mim, eu estou apta a aprovar isso, tanto quanto do presidente, porque a gente sabe que a Câmara ela tem um gestor que é o presidente, então isso depende do presidente, não só de nós vereadores. Mas se ele colocar isso em pauta, você pode ter certeza que da minha parte isso será aprovado, isso não tenha dúvida. E a gente tem que lembrar assim que mesmo com a folha baixa, nós temos, o município hoje deve para o INSS, que é para a previária do município, deve um valor e que a partir, eu não sei se foi ontem ou hoje, já vai pagar uma multa porque atrasou. Então, assim, as contas não é só a questão da folha de pagamento, são remanescentes lá atrás e que tem que ser pagos e que isso está gerando multa, está gerando juros, e isso faz com que a bola de neve cada vez cresça mais e que fique mais difícil de controlar. Então, assim, essa é a hora de todos ajudarem. Então, se for necessário, eu assino junto. Saiu aí na imprensa que o prefeito pensa em fechar a prefeitura por 30 dias. Isso resolve alguma coisa? Não, não é que ele quer fechar a prefeitura por 30 dias. Ele vai deixar os serviços essenciais e ele vai fechar a administração dentro do prédio da prefeitura. Porque, como eu disse antes, procura um documento, não acha, procura um balanço, não acha, os computadores, o balancete que foi feito em 2000, no final do ano, que foi me entregue com 7 milhões de déficit, hoje você procura no sistema, não tem esses lançamentos. Alguém levou isso? Alguém apagou isso. Ou apagou? Entendeu? Então,